Boa noite aos do Sul, do Cone Sul. Boa tarde para os do Cone Central, da América Central e América do Norte. Um prazer estar reiniciando este seminário. E hoje, no segundo dia, onde nós vamos ter, neste caso, 4 apresentações de brasileiros, um dos quais vai falar em espanhol e apresentar suas lâminas em português. E o nosso presidente hoje, em particular, é o nosso presidente máximo, que é o engenheiro Gerardo Trujillo, que é o presidente do Copimam. Para nós é um privilégio ter o Dom Gerardo como nosso condutor dos trabalhos. E a todos que estão presentes, muito obrigado pela presença, que tenham que lhes sirva muito, com certeza vai servir os resultados dessas apresentações. A los que hablan español, buenas tardes y sean muy bienvenidos. Para nosotros es un placer muy grande tenerlos otra vez con nosotros y les informo que las ponencias hoy día serán en portugués, con excepción de una que va a ser en español, aunque los 4 oradores son brasileños. Y nuestro presidente de mesa es el ingeniero Gerardo Trujillo, y además es el presidente de Copimam. Un honor para nosotros tenerlo como tal. Hicimos ya el pedido a nuestros oradores para que busquen hablar despacio para que todos puedan entender. Pero de cualquier forma, les recuerdo que todo va a ser grabado y todos que están inscritos van a recibir la grabación y podrán después asistir a través de YouTube con la subtitulación en la lengua que desean, o sea, en el caso de la lengua española, podrán hacer la subtitulación y revisar algún problema que tengan tenido en el entendimiento. Entonces, con la palabra al ingeniero Gerardo Trujillo, nuestro presidente de mesa y nuestro presidente de Copimam. Lorival, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes para todos lá no Brasil. Voy a hacer mi presentación en el idioma español. Yo espero que todo el mundo tenga la oportunidad de comprenderme cuál es la emoción que yo tengo en esta tarde, ayer también, onte, de participar en este primer seminario panamericano de ingeniería de mantenimiento. Es un orgullo, de verdad, el poder ser parte de este evento, pero además muy contento por la calidad de los ponentes, por la calidad de las personas. Yo ayer estuve haciendo un switcheo, por decirlo de alguna manera, cambiando entre la plataforma de presentación, que es Zoom, y la plataforma de YouTube, para poder estar leyendo inclusive los comentarios. Pude ver allí los nombres de personajes muy avanzados en el tema de mantenimiento. Por supuesto, tenemos de todos los niveles, tenemos personajes que ya tienen muchos años trabajando en el mantenimiento, pero también tenemos a estos chicos nuevos, a estas personas que se incorporan en esta bellísima carrera del mantenimiento. Si ustedes van a escuchar esta tarde, noche, a 4 de los mejores especialistas en el área de mantenimiento que tiene Brasil. Todos ellos con una larga trayectoria, con una larga carrera profesional, y eso solamente nos indica que quien se sumerge en las aguas del mantenimiento es muy poco probable que salga de ellas. Es apasionante, es de verdad una de las carreras más lindas que hay, y seguramente quienes están escuchándome comparten esta emoción por conseguir que las máquinas hagan lo que tienen que hacer. El término de la confiabilidad. Como presidente de Copimam, como delegado por México, que lo he sido por muchos años, no tengo nada más que reconocer el gran trabajo que hacen, bueno, no solamente Lorival, está
Carlos, está Haroldo, está Paulo, está, bueno, todos los que conforman este grupo grande, Vivian, por supuesto, en la organización. Es un esfuerzo maravilloso que en el muy corto plazo han logrado dejar pautado un evento de primerísimo nivel. Escuchaba a Vivian hace un momento hablar de que ayer estuvieron asistiendo, participando en este CEPMAN más de 1,000 personas. Entonces, eso significa que el alcance solamente en vivo es enorme, y considerando que normalmente una presentación en vivo tiene hasta 7 veces participación en la parte grabada por YouTube en bajo demanda, esperamos que esto sea uno de los eventos más exitosos a nivel panamericano en el tema de mantenimiento. Así es que parabéns para mis amigos brasileños que con tanto suceso han organizado este seminario. Muy bien, vamos a dar entonces paso a la siguiente presentación. Voy a pedir a Haroldo Ribeiro que se prepare, que esté ya por ahí listo para esta siguiente presentación. Haroldo nos va a hacer una presentación bien interesante al respecto de lo que es su especialidad. 5S, un fuerte aliado para generar conciencia profesional. Esta presentación, voy a leer un poco la historia de vida, muy corta en el papel, pero seguramente muy larga y provechosa durante los años. Tiene más de 35 libros publicados sobre 5S y TPM desde el año 1994. En mi biblioteca personal yo tengo seguramente por lo menos 2 de los libros de Haroldo. Administrador de empresas, ingeniero mecánico, posgraduado en mantenimiento mecánico. Você escutou o que eu falei? Ahí, profesor de posgraduación de la FEI, la Facultad de Ingeniería Industrial de Sao Paulo, consultor de 5S y TPM, especialización en Japón, actuante en empresas de medio y gran porte en América Latina desde el año de 1995. Bienvenido, Haroldo, muy interesante la propuesta. Vamos a ver cómo nos va con esta presentación. Gracias. Boa noite aos brasileiros, boa noite aos chilenos e argentinos e boas tardes a toda a gente de América Latina. Muitas graças por la invitação hecha por Lorival Tavares, por você, Gerardo Torrijos, e também graças aos apoiadores deste primeiro seminário pan-americano de mantenimento, que tem aí todo o apoio de Julio Carvajal, de Costa Rica, nosso amigo de Ager, Santiago Sotujo, Carlos Alberto e Viviane Teixeira, não? Que nos apoia. Me gostaria também, houve problema inicial de técnico para passagem de vídeo a respeito de declarações para Lorival Tavares, nosso eterno maestro de mantenimento, uma pessoa muito dedicada para o tema aqui em Brasil, também em outros países, principalmente países latino-americanos. E é lástima que houve problema técnico, mas eu creio que ao final vamos a passar o vídeo de apoio para que Lorival Tavares tenha seu nome reconhecido oficialmente como o Dia de Mantenimento aqui em Brasil e, quizá, em outros países latinos. Eu estou falando aqui de Brasil, toda a apresentação está em português, mas eu vou fazer o que nosso amigo Santiago Sotujo disse ayer, hablando de Uruguai, com as diapositivas em espanhol, pero hablando bom português. Eu vou tentar retribuir para Santiago o homenagem que hice ayer para nós outros brasileiros aqui em Brasil. E também agradecer a participação de todos vocês que estão aqui em la live para aprender pouco mais sobre mantenimento com os expertos sobre o tema. Parabenizar, felicitar a Paulo Balter, meu amigo aqui de Brasil, pela excelente apresentação, como também todos os demais de ayer, apresentação muito boa, de 6 da tarde até 21h30 da noite, horário de Brasília, Brasil, e excelentes apresentações, desde Jonathan, na parte inicial, até toda a gente que apresentou os trabalhos de ayer.
Bem, eu vou falar hoje a respeito da relação que tem a 5S para cambiar a conduta profissional da gente, ou seja, melhorar os aspectos atitudinais, aspectos comportamentais, que creio que é muito importante para a imagem e o desenvolvimento do profissional, principalmente profissional de mantenimento, que são provedores de serviços internos na empresa. Então, eu vou tentar compartilhar minha apresentação. Minha apresentação são 3 diapositivas, mas eu vou apresentar para vocês algumas fotografias para facilitar o entendimento da relação que tem 5S com o câmbio cultural e também com a conduta profissional da gente, enfatizando, enfocando a gente de mantenimento. Muito bem, eu vou tentar compartilhar minha apresentação. A ver. Bem, aí está. 5S como um forte aliado para generar consciência profissional. Este é o tema de minha apresentação para vocês. Bem, depois eu vou apresentar os conceitos das 5S, cada uma das 5S, mas a mim gostaria de apresentar para vocês quais são os problemas normalmente que nós encontramos em los ambientes de trabalho, principalmente em fábrica, e também inclui o comportamento de nós de mantenimento. Então, nós temos em nossas áreas e também nos estagiários de mantenimento recursos que já não se utilizam. Chamamos isso recursos obsoletos, recursos que têm ademais em excesso, e também que são usados inadequadamente, ou seja, de maneira que pode generar desperdício e quiçá, riscos de acidentes. Temos também na empresa e também nos estagiários recursos que são inadequados ou são improvisados para a tarefa. E aí genera risco de acidentes, uma baixa eficiência e também um desgaste antecipado de los ativos, das ferramentas, de los instrumentos, de tudo que tem na empresa, equipos e também todos os meios de produção que há na empresa. Também temos recursos diversos que não há um lugar assinalado, não há um lugar definido. O lugar há, pero é inadequado para manter aí, para almacenar. Então, isso pode generar um alto estresse, pode generar perda de tempo, baixa produtividade. E, quizá, dependendo da ordem deste material, que pode ser recursos, pode ser ferramentas, instrumentos e outros materiais, pode generar risco de acidente para acceder a este material, a los materiais que tem aí. É muito comum nos bancos de mantenimento, temos aí coisas amontonadas, apiladas, que dificultam a visualização e dificultam o acesso físico às coisas, generando, por tanto, perda de tempo, estresse e também perda de produtividade. Temos ambientes como el todo, lugares e recursos sem a devida identificação, sem haver muitas vezes uma sinalização, uma demarcação para facilitar o acesso e também a reposição em lugar adequado para que este ambiente se mantenha sempre ordenado. E principalmente quando há câmbios de turnos de la gente. Ou seja, é muito importante que quando a gente chegue para trabalhar no turno seguinte, que o turno anterior mantenha as coisas em seus lugares para facilitar acesso depois por a gente que está no turno seguinte. Então, isso é muito importante. Mantenimento é fundamental, que você tenha lugares definidos, adequados e assinalados, demarcados, se é possível. Então, muitas vezes vamos em um taller de mantenimento e aí tem um painel de ferramenta que está aí demarcado cada ferramenta para facilitar a reposição. Isso é muito importante. Isso é um logro de produtividade. Temos também na empresa as condições inseguras, pero sempre que há uma condição insegura, há pessoas com atitude que permite uma condição insegura. Ou seja, uma condição insegura, em geral, é resultado de uma conduta de indiferença, uma conduta de las pessoas também, de los líderes, de los gerentes, coordenadores,
que mira os problemas, as condições de segurança e não tem a conduta de evitar, não, de solucionar este problema para evitar um acidente operacional que pode generar impactos ambientais ou que pode generar também acidentes personais, acidentes de trabalho. Então, sempre eu hablo, mira, acidente é um ato inseguro ou uma condição insegura, pero sempre que tem uma condição insegura, dificilmente essa condição insegura estava aí oculta, sempre estará aí apresentada, pero a gente aí passa e não toma conta, não tem uma atitude para solucionar ou para bloquear, para tentar poner um bloqueio para que a gente não tenha um acidente de trabalho. Então, condição insegura é resultante também de uma conduta inadequada de prevenção para o acidente de trabalho. Também falta, muitas vezes, carinho, sentimento de propriedade para manter o ambiente limpo. Eu sempre falo que a limpeza é a introdução, é o início do sentido de carinho, sentido de cuidado que há que ter com as coisas. Então, quando eu miro um taller de mantenimento que está sucio, que as pessoas trabalham e mantêm aí a suciedade em los bancos, em los pisos, em las estanterias, é uma conduta inadequada para uma pessoa de mantenimento, porque prejudica a qualidade de seu serviço e também genera uma imagem muito negativa para as pessoas que estão aí, que pode ser os clientes internos, a gente de produção ou de operação. Muitas vezes os trabalhos são feitos em las máquinas que estão na fábrica e muitas vezes os mecânicos mantêm esses espaços sucios. Quando conclui seu trabalho, não tratam de fazer uma limpeza final. Isso genera uma imagem para a produção de uma mala qualidade, de uma mala qualificação de la gente que faz esse trabalho. E, quizá, isso pode generar também um acidente de trabalho, resultante da falta de cuidado, da falta de carinho que a gente tem com a limpeza do ambiente. Ou seja, a limpeza é o princípio do cuidado. E se você não limpa e não cuida, as máquinas, os equipos, os instrumentos vão ter uma vida útil muito reduzida, generando custos e paros que genera prejuízos largos para a empresa. Também temos a parte de falta de educação para tratar de la higiene. A higiene que eu falo é da higiene personal. Muitas vezes tratamos com materiais que são materiais químicos, como grasa, por exemplo, aceite, e este material tem contato com a pele de nosso corpo. E muitas vezes isso pode generar um problema de contaminação da pele, ou pode generar um problema também de você estar respirando um ar contaminado. E pode generar, adelante, um problema de saúde ocupacional. Depois, Newton Richa vai falar um pouco sobre a questão de segurança e saúde em um panorama internacional. Depois de minha apresentação, vocês estão invitados para escutar a Newton Richa, que vai falar sobre tal. Então, se você não tem o sentido, a educação para tratar de sua saúde, de sua higiene personal, seguramente você não tem uma autoestima alta. E uma pessoa, um profissional que não tem uma autoestima alta, tende a ser serviço de mala qualidade, serviço que pode generar acidente de trabalho. Então, é muito importante tratar da saúde ocupacional ou laboral e também da higiene personal para aumentar a autoestima da gente. Também temos, é um caso muito típico, não é um problema somente de tu país que está aí, é um problema principalmente acá em Ocidente. Não temos a disciplina voluntária, que chamamos isto de autodisciplina. Normalmente hacemos a coisa quando há seguimento. Não? Quando há um chefe que está aí, ou há cliente interno ou externo que está aí, fazendo seguimento de nossos trabalhos. E a ideia é que tenhamos a autodisciplina. Quando há falta de autodisciplina, temos problemas
todos os anteriores que hablamos, materiais que estão aí tirados nas áreas, suciedade, falta de carinho, falta de sentido de propriedade com as coisas, com as ferramentas, máquinas, equipos. Então, a disciplina voluntária, que chamamos autodisciplina, é um problema que temos que corrigir em nossos países, porque nossa sociedade é uma sociedade muito limitada, muito débil, muito deficiente para cumprir as coisas, procedimentos, normas, as regras, sem necessitar de seguimento. Sempre tem que haver seguimento. Se não há seguimento, não se cumpre as coisas. E isto pode prejudicar também os prazos internos e os processos que há na empresa, e, por final, retraso para entregar os serviços ou materiais, produtos para o cliente externo, generando problemas para a empresa. Então, esses são problemas condutuais que há na empresa. Agora, como vamos a corrigir, como vamos solucionar estes problemas? Porque, normalmente, não temos uma sistemática para tal. Normalmente, hacemos isto de uma maneira muito intuitiva, e hacemos de maneira muito pontual, actuando pontualmente. E atuando pontualmente, você não está atuando na causa raiz. E aí tem justamente o programa 5S, que é um programa estruturado, sistematizado para corrigir esses problemas condutuais que são culturais e que genera perdas para a empresa. Perdas e riscos. Acá eu pus de maneira muito resumida, porque acá não é uma capacitação, estamos fazendo acá um seminário para provocar a curiosidade, provocar a búsqueda de mais conhecimento por parte de vocês, ou hasta vocês concluírem que estão no caminho correto, principalmente quando trata do tema 5S em sua empresa. Então, aqui temos o primeiro S, que tem várias traduções, vários significados. Acá puso a utilização, a seleção e classificação. E que é, de maneira resumida, isto? É você utilizar de maneira adequada os recursos e as instalações da empresa. Utilizar adequadamente. Este é o conceito da primeira S, que é SERI. E isso vai generar, para todos, vai generar combate para o desperdício e reduzir impactos ambientais, porque chamamos em meio ambiente dos chamados 3R: reduzir, reutilizar e reciclar. Então, se você utiliza de maneira racional os recursos, você vai generar menor quantidade de resíduos, você vai necessitar de retirar do meio ambiente dos recursos naturais e que vai também economizar água e energia para processar esses materiais e outros produtos mais. Então, temos que utilizar os recursos de maneira racional e utilizar ao máximo toda a sua vida útil. Acá temos hoje a cultura de descartar, de desechar muito facilmente dos resíduos. E aí, isto vai generar impactos ambientais de duas maneiras. No momento em que você desecha a basura, os resíduos, e no momento que você está retirando mais do meio ambiente, mais recursos para utilizar cada vez mais. Então, mire que 5S também é um aliado, é um amigo do meio ambiente, principalmente a primeira S. Na segunda S, tratamos de la organização e el ordem, ou asignação. São as traduções mais reconhecidas por la segunda S, Seiton. E que é la Seiton? É você organizar adequadamente os recursos e o ambiente de trabalho. E para que você faz isso? Para ganhar tempo, para ter mais produtividade, ou seja, fazer mais coisas com a mesma quantidade de tempo, ou fazer mais coisas com menor tempo. Há mais segurança quando você tem o ambiente fisicamente organizado, por todas maneiras. Se o ambiente está organizado, é porque a gente tem a mente organizada. E se tem a mente organizada, mantém o ambiente organizado. É um ciclo virtuoso. O contrário é um ciclo vicioso.
É um círculo malo. Por quê? Porque uma mente desordenada mantém os ambientes desordenados. E um ambiente desordenado cria uma mente também desordenada. Então, como você pode frenar esta situação? Melhorando a ordem das coisas materiais, para com isto, você melhorar a organização de sua mente. E organizando a mente, você tem uma capacidade de planificação melhor pela segunda S. Está bem? Aí um microfone que está aberto. A terceira S é a limpeza. Pero a limpeza não é somente sacar a basura que há no ambiente. Não é somente isso, sacar a basura ou passar a água em el piso. Não? Limpeza é uma conduta de inspeção, ou seja, você tem que aproveitar, verificar os resíduos da sociedade que é generada no ambiente por conta de projeto, por conta de problema de mantenimento, por conta de problemas condutuais. ¿Qué manda, Gerardo? ¿Cómo estás? Há um micrófono aberto aí. Hay que cerrar o micrófono. Ok. Muito bem. Então, a limpeza há que ser hecha com a conduta de inspeção, porque durante a limpeza, ou com a preocupação de la limpeza, você há que combater as fontes de sociedade. Você pode, durante a limpeza, verificar condições inseguras. Você pode, durante a limpeza, verificar que há coisas no ambiente que estão tiradas, que faltam uma sinalização, que há que definir um lugar para manter, que há uma conduta de indisciplina de la gente, saca as coisas e não põe em seu lugar. Então, limpeza é uma oportunidade de melhora, a partir de uma limpeza hecha com a conduta de inspeção. Bem, que resulta em la consciência de la gente, la prática ou la preocupação com a limpeza. É sentimento de carinho, sentimento de cuidado, sentimento de propriedade, e também combate a poluição. Quando você tem a preocupação com a limpeza do ambiente, você está combatendo a poluição. E a poluição contamina o ambiente e pode prejudicar a saúde da gente. E genera uma imagem negativa do profissional e do ambiente de trabalho. A quarta S, Sequetos, é uma S que tem várias aplicações. Tem a aplicação de estandarização e tem a aplicação envolvida para a saúde e a higiene personal. Então, são duas linhas de ação, Seiketsu, a quarta S. Então, temos aqui estandarização de ambiente, dizer como deve ser mantido o ambiente de uma maneira que seja estandarizada, por meio de demarcações, identificações, fotografias, regras. E também você pode definir também estándares de atitudes de gente, pontualidade, regra de quem vai estar responsável por tal setor. Não? Isso são regras que você pode definir na quarta S. As regras que chamamos regras de convivência. Verificar os problemas condutuais que há no ambiente ou na empresa, estabelecer regras consensuadas com a gente para que se possa depois cumprir. E cumprindo as regras, você está respeitando a empresa e respeitando as outras pessoas da empresa, do mesmo setor ou de outros setores. Na quarta S, tratamos da saúde laboral e também da higiene personal. E a saúde empieza, arranca por a higiene personal. O princípio da saúde é a higiene. E tudo isso é tratado na quarta S. E a prática da quarta S genera como consciência a necessidade de definir regras consensuadas. E é muito importante quando vamos a definir regras, porque é difícil definir regra se você não respeita a opinião de outra pessoa. E você, ao escutar a outra pessoa, você vai conhecer um pouco melhor a outra pessoa e entender também por que esta pessoa está pensando, está agindo desta maneira. Então, a búsqueda de uma regra de convivência, na verdade, é uma búsqueda de você conhecer mais as pessoas que trabalham com vocês e as pessoas que fazem também interfaces, que fazem relacionamento com vocês, pessoas de outras áreas, que podem ser clientes ou podem ser provedores internos. E a maior consciência é envolvida para a saúde laboral e também para a higiene personal. Isso é desenvolvimento da consciência por conta da quarta S Sequetos.
E a quinta S, Shizuke, é a S de chegada, onde buscamos a implementação 5S é para chegar a um ponto final de autodisciplina, ou seja, cumprir voluntariamente, de maneira autônoma, tudo o que há definido nas regras, nos procedimentos e nas normas, manter sempre o ambiente limpo e ordenado, cumprir as normas de segurança, de meio ambiente, de qualidade, as normas administrativas, dos procedimentos, da rotina de trabalho, sem necessitar de seguimento. Necessita, evidentemente, de acordo, de orientação, de capacitação, se é necessário, mas não necessita de seguimento, porque se não sigue, não se hace. Isso é uma conduta inadequada que temos muito facilmente acá em nossos países ocidentes, diferente de vários países orientais. E a consciência que se forma com isso é respeito a tudo que é definido, e respeitar tudo que é definido, você está respeitando dentro da empresa, a empresa, aos clientes da empresa, aos provedores da empresa, aos acionistas da empresa, e toda a gente que trabalha aí, incluindo os contratistas. Ou seja, um ambiente de respeito, isso é resultante da autodisciplina da gente. Então, mire, vários ganhos, vários logros você pode ter com a prática da essência do conteúdo real das 5S. Lástima que muita gente entende 5S solamente como um programa de ordem e de limpeza, verificando solamente os aspectos que são aspectos estéticos. Fazer a limpeza para que a área se quede bonita, agradável. Fazer a ordem para que a área se tenha uma imagem positiva. E isto é também resultante das 5S, mas é pouco do que pode 5S generar de benefício para a empresa e para a gente. Então, nesses dois diapositivas, eu apresentei os problemas condutuais normais que são atacados com a prática da essência dos conceitos originais das 5S japonesas. É lástima que muitas empresas e consultorias fazem uma simplificação da prática das 5S somente com uma conduta estética, ou muitas vezes fazem também uma estandarização innecessária que genera perdas na empresa, genera sofrimento, dolor, não genera prazer com a prática. E nós outros temos que entender 5S como aliado de la gente, de la persona, del ser humano, e não somente como uma obrigação que há que ter na empresa, principalmente para prestar conta às auditorias internas. Isso é uma falta de visão que muita gente tem, que parte de los líderes, gerentes, supervisores, encargados, que trata 5S solamente no momento das auditorias, para ser as 5S como obrigação e não trata 5S como um aliado para generar consciência profissional em la gente, inclusive na própria consciência profissional, porque quando hacemos um diagnóstico na empresa de 5S e verificamos problemas muito básicos que apresentamos anteriormente, significa que a responsabilidade maior por isto é o sentido top-down, sentido de la diretoria, de la gerência, supervisão, encargado e os líderes. Os menores responsáveis por isso é a base da pirâmide, porque a base hace, ou seja, baila todo que canta a alta gerência. O que a alta gerência canta, um tempo depois, canta também a baja, as pessoas da base, as pessoas do piso da fábrica. De acordo? Eu pus aí na sequência várias fotografias muito didáticas demonstrando os problemas e as soluções com a prática de 5S. Vamos a ver. Mire, problemas de conservação em las áreas. A pergunta, esses problemas estão mapeados? O mantenimento já tem esses problemas aí listados para solucionar, para programar e solucionar? Pode ser que alguns sim, pode ser que outros não, pero hasta que mantenimento tenha uma ação para os problemas que genera risco de acidente de trabalho, não há como bloquear, não há como sinalizar para evitar o acidente, seguramente sim. Não? Então, verificamos a falta de proatividade
de todos, não é somente da gente da base, não somente dos mecânicos e operadores, pero de todos. E acá, à esquerda, temos o controle de problemas de conservação. Acá, uma sinalização que não serve para nada. Acá temos também lugares inadequados para guardar as coisas. E há que ter lugares adequados. Aqui eu pus as mesas, os escritórios desorganizados, muito comum. Muitas vezes, a própria mesa do diretor, se não há uma secretária para ajudar, a mesa do diretor está amontonada de papel, de documentos, que se queda aí uma semana, 15 dias, não sai nada, só há se entrar, nunca sai. E aí falta sentido de prioridade para tal. Acá não há critério de ordem, aquela pessoa mantém de sua maneira, não há uma estandarização, não há uma regra, não há alguma coisa para ser uma indução para manter a ordem. Acá também podemos levar as 5S para as computadoras, os ativos eletrônicos, sendo um critério para guardar adequadamente os ativos em las carpetas. Aqui, setores desorganizados. Temos também problemas de layout, ou seja, uma distribuição inadequada de recursos no ambiente. Mire, tudo que eu estou demonstrando para vocês são melhoras hechas ao longo do tempo de implementação. Não é uma melhora que ocorre do dia para a noite e ocorre por parte somente de uma ou outra pessoa. Não. É a participação de todos que faz as melhoras no ambiente. Essa é uma grande ventaja do programa 5S. É um programa que passa por todos os setores e passa por toda a gente e os diversos níveis da empresa. Aqui a falta de preocupação com a limpeza de los banhos, de los comedores, as fontes de sociedade que estão fora de controle. Não há uma sistemática de limpeza adequada nos ambientes. Basureiros também deficientes, ou a falta de cuidado para desechar a basura, os resíduos. E acá somente uma foto de coisas positivas, a estandarização, como manter o ambiente ordenado no dia a dia. Lugares de trabalho que têm a parte humanizada, a higiene personal, as regras, as orientações educacionais para que as pessoas possam se comportar adequadamente nos ambientes. Uma sistemática para manter a ordem e a limpeza, com reconhecimento, com demonstração de los avanços, para motivar a gente. E a disciplina voluntária para manter o ambiente limpo e ordenado, não somente em víspera de auditorias, mas todo o tempo temos que fazer 5S para nós, não para auditores ou clientes. Temos que fazer para nós. Não se incumple as normas. É muito comum eu fazer diagnóstico de 5S ou de TPM na empresa. Verificamos bloqueio em acesso aos equipos de segurança. Não se cumpre muitas vezes a sinalização ou as normas de segurança. Haroldo, le comunico, son 5 minutos. Sim, eu estou concluindo. Acá a proatividade para as melhoras. E a conclusão para cumprir rigorosamente e ser disciplinada em cumprimento de tempo. Eu vou depois invitar para que vocês hagam perguntas para o final. Eu e os outros conferencistas vamos ter o prazer para contestar a vocês. 5S é um processo educacional, não é um sencillo programa de ordem e limpeza, como muitas empresas tratam. 5S como um housekeeping, como um programa de campanha de ordem e limpeza. 5S é você cambiar, transformar, não somente o ambiente, mas transformar o ambiente por meio do cambio, da transformação da cabeça, da cultura da pessoa. O nível atual, o estándar de 5S de uma empresa, é resultante da conduta de seu líder, de arriba para abaixo. Se a empresa está muito boa, felicitações. Se está muito mal, há que criticar a conduta de arriba para abaixo. E 5S de uma pessoa é resultante de seu nível educacional.
¿sí? Si una persona es educada, se cumple todas las 5 S. Si no tiene una buena educación, hay debilidad en cumplimiento de cada una de las S. Yo siempre hablo que 5 S es hacer las cosas de manera sencilla, de manera muy clara, muy fácil. E hacer de maneira também não complicada. Se há que ser complicada, isso é engenharia. Então, muitas coisas de Lean Manufacturing se solucionam com 5S. Outra parte, há que ter engenharia para solucionar. Há que ter estudo. Então, 5S é aquilo que é muito intuitivo, muito elementar, muito sencillo. Em el promédio, as melhoras de 5S, 30% solamente é custo. Pero as melhoras, 70% é câmbio de atitude, não inversão, não gasto, não custo. E sempre eu invito a gente a praticar o 5S como um hábito, e não como uma atividade además, atividade adicional. Ou seja, se não há tempo, não se pratica 5S. Se pratica 5S quando há tempo livre. Isso é uma falta de entendimento, que 5S é uma prática natural. E para concluir, justamente o tempo que está previsto, 5S é uma base para a generação da consciência profissional. Dificilmente você vai ter um resultado efetivo, eficaz, de melhora da conduta profissional da gente se não arrancar, não começar por as coisas mais sencillas e mais concretas, as coisas físicas que tratam dos conceitos de las 5S. Senhores, a invitação para que vocês possam encaminhar pergunta para nós outros. A ver se eu vou sacar acá. Enviar pergunta para nós outros no final. Estamos preparando para arrancar a apresentação de Newton Richard sobre segurança e saúde no panorama internacional. Eu invito a todos para não sair da sala virtual. E agradeço a você, Gerardo Trujillo, por a paciência de estar aí conosco, por todo o teu apoio. E agradecer a todos aí da América Latina, cá de Brasil, por a atenção, por nossa apresentação. Graças. Haroldo, eu preciso congratular a você por excelente espanhol na sua apresentação. Ah, que bueno. Me alegro. Gracias. Entiende perfecto, sin ningún problema. No hacía falta el apoyo que tiene con la traducción en el portugués. Hace que todo el mundo pueda entender, tanto brasileños como latinoamericanos. Muy alegre. 5S es un proceso educacional. Es una afirmación, pero yo quiero escuchar cómo lo replanteas. No estamos escuchando, hay que poner el micrófono en... Yo creo que ahora sí. Perdón. En la verdad, lo que hablé en mi presentación es que la táctica, la estrategia de implementación de la 5S ocurre con la transformación del ambiente hecho con la transformación de la mente. Del contrario, tenemos un proceso de housekeeping, que es un proceso de inducción, un proceso muy más de condicionamiento y no de concientización. Entonces, los cambios de los sectores, las mejoras, tener solamente lo necesario, tener el lugar adecuado para las cosas, eliminar las fuentes de suciedad, bloquear, sinalizar, mantener la limpieza, evitar la suciedad. Todo esto son cambios físicos en los ambientes, pero que estos cambios hacen cambios también en la mente de la persona. Entonces, es un proceso de educación, porque la persona transforma, cambia el ambiente y en paralelo, esta transformación cambia la mente. Entonces, yo en el final tengo la mente envolvida para combater desperdício, é um valor. Tenho a mente envolvida para manter el orden. Isto é um valor, sempre manter el orden. Manter a limpeza é um valor, não é uma atividade estética. Eu não consigo viver em minha casa com uma casa suja. Eu não posso entrar em meu coche com meu coche sujo. Eu não posso tomar uma ferramenta, um banco de mantenimento, arrancar um serviço de mantenimento com o equipo, com o setor sucio. É um valor. Cuidar de minha saúde é uma coisa inegociável. E falou muito bem, Carlos Almeida, falando sobre o valor da ergonomia. Ergonomia é saúde. Então, eu não vou fazer um trabalho que vai prejudicar minha saúde ao longo do tempo.
Y disciplina es respeto, respeto es valor. Entonces, mire, que la práctica de cosas sencillas que tratan las 5S, la verdad, cambia la mente y por lo tanto, educa a la persona, educa a la mente de la persona a lo largo del tiempo. Eso porque, eso es por eso que yo hablo que 5S no es solamente cambiar el ambiente físico, y sí cambiar la mente, por lo tanto, la educación. Yo creo que escuchando un poco lo que mencionas, Haroldo, no voy a poder hacer que mi esposa entre en las 5S. Ese concepto de tener solo lo necesario, creo que no va a aplicar ahí con ella. No, en la verdad, mire, eso es muy importante, porque acá yo tengo 3 mujeres, mi esposa y 2 hijas, son casadas, pero en el pasado vivieron aquí con nosotros. En la verdad, yo tengo solamente un zapato, y yo utilizo el zapato. Mi esposa tiene 8 zapatos, pero utiliza los 8. Entonces, no estamos hablando ahí de cantidad, estamos hablando si usa o si no utiliza, y no de la cantidad. El Para mí, concepto no está en la cantidad, está en si es necesario o no. sí, entonces, si es necesario para ella y se utiliza, no hay problema. El problema es si yo tengo 2 zapatos, yo utilizo solamente uno y otro no, es desperdicio. Si mi esposa tiene 10 y utiliza los 10 de acuerdo con su ropa, de acuerdo con la ocasión, no hay problema en la práctica de las 5S, este concepto. Uma coisa importante, não mexa com sua esposa, não mexa. Deixa No. 10, 20, no mexa. No, Estoy aprendiendo, hay una cosa que a mí siempre me ha gustado cuando hablamos de este tipo de eventos, es sacar las cosas del contexto del mantenimiento y colocarlas en las cosas de la vida real. Ahí los ejemplos hacen sentido cuando lo pasamos al tema personal, a las relaciones y a la casa. Ahí es donde esto cambia principalmente. Haroldo, tengo un comentario por aquí más adicional. Dice, en una conversación con Carlos Cardoso surgió la idea de escribir una historia de los padres del mantenimiento en Brasil. Y le está haciendo un desafío a Haroldo para que comience a escribir esa historia. ¿Qué responde? Mire, Gerardo, la dificultad que yo tengo es que hay personas que son muy dedicadas a mantenimiento, que entienden demasiado, mucho de mantenimiento, pero no son personas muy visibles. Acá nosotros estamos visibles en un seminario internacional pan-americano, pero hay personas que luchan demasiado, mucho por mantenimiento, entendem de mantenimento, estuda mantenimento, dá sua vida por mantenimento, pero estão ocultos, não estão em la mídia. Então, o risco é exponer solamente em el livro pessoas que estão em la evidência, em la mídia, como estamos nós outros acá, e ser injusto com as pessoas que muitas vezes têm mais que nós outros de conhecimento, de dedicação, de sangue em el mantenimento, pero estão ocultos em las empresas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em la maior empresa de mantenimento industrial de toda a América Latina. Teníamos aí, solamente de mantenimento, 230 engenheiros de mantenimento. Nenhum desses engenheiros de mantenimento são pessoas públicas. Vivem na mídia, pero passaram toda sua vida em mantenimento. Acá em Petrobras, temos muita gente de mantenimento, estão ocultos. Então, é risco exponer aí solamente as pessoas que estão em evidência, alguns de nós outros que estamos acá. La historia siempre va a tener héroes ocultos y héroes anónimos, eso lo conocemos. Sí. Entonces, y ahí viene después, ¿por qué no está en tu libro esta persona? ¿Verdad? Dedicó su vida y estudia mantenimiento, pero no tiene la evidencia que tienen ustedes. Entonces, es el riesgo de hacer un libro sobre las personas de mantenimiento, porque seguramente vamos a tener injusticia para quien no está ahí. Seguramente para quien está, sí. Pero para quem não está, é uma injustiça, em minha opinião. Então, esta é a dificuldade que temos. Obrigado. Lo que respecta, pues yo diría no solamente con 5S, sino con TPM. ¿Cómo metemos el tema de Industria 4.0 en ese contexto? No escuchamos, Haroldo, hay que...
Aí. Agora, vou responder em português, porque eu estou acompanhando aqui a transmissão, eu acho que tem mais gente agora aqui do Brasil, né? Então eu vou tentar atender a maior parte do pessoal, e eu não estou aqui também com o que eu vou falar aqui em português. Eu faço parte aqui, Gerardo, no Brasil, de um centro de estudos avançados de gestão de riscos ativos e manutenção, e esse centro avançado, que é coordenado por um colega aqui, o Lorival, o Paulo conhece, que é o Milton Zen, a gente está justamente estudando toda semana, inclusive fazendo lives, 2 por semana, de temas relacionados à indústria 4.0. Minha participação em relação aos 2 temas que eu me especializei, que é o 5S e TPM, tenho livros publicados. E com relação ao 5S, na verdade, a empresa ela implanta 5S pela necessidade dela. À medida que nós temos processos nas empresas cada vez mais automatizados, e aí não é uma questão da indústria 4.0, é um detalhe de automatização, você tem menos a influência de pessoas no processo, nesse caso produtivo. Então, a influência da educação das pessoas no resultado, na eficiência, na produtividade de um processo automatizado, ela é menor. Então, se você tem pessoas, entre aspas, na empresa mal educadas na prática do conceito 5S, mas essas pessoas não intervêm no processo produtivo, a empresa não sofre o impacto dessa deficiência comportamental. Quando a empresa tem uma atividade de trabalho que ela precisa muito da pessoa, e essa área de trabalho ela é deficiente, ela apresenta muito potencial de melhoria na prática da utilização, da organização da limpeza, essa melhoria serve de elemento pedagógico, de aprendizado, de crescimento, de educação. Então, eu diria que quanto mais débil, quanto mais problemática tem uma área onde as pessoas têm interferência no resultado da área, é uma área mais propícia para transformar, para melhorar a educação das pessoas, considerando que as pessoas têm um nível de educação baixo na prática dos conceitos. Agora, quando a gente leva para o TPM, aí vem mais forte o processo de automação do que a 4.0, é que a gente tem uma contribuição muito maior do TPM, como também o TPM recebe, por parte de um processo automatizado, muito mais suporte. Porque um dos objetivos principais do TPM é você maximizar a produtividade, inicialmente, de um sistema produtivo. E se você tem automatização e você parte para um processo mais avançado ainda que a indústria 4.0, você tem, sem precisar muito da influência das pessoas, da questão da manutenção autônoma, você tem uma possibilidade muito maior de você melhorar a eficiência, que no caso do TPM, a gente tem um indicador universal chamado OEE, a eficiência global do equipamento. E o que a gente quer com o TPM na empresa, usando o TPM como metodologia ou como ferramenta, é você maximizar a produtividade, a eficiência do equipamento. Se isso é feito via automatização ou via algo mais além da automatização que é a indústria 4.0, o TPM ele consegue demonstrar mais resultados do que num processo menos automatizado, um processo que não tem ainda a indústria 4.0. Então, eu não coloco o 5S ou o TPM como algo que tem que ser empurrado para a empresa, e sim algo que a empresa necessita para conseguir seus resultados. Então, quanto mais automatizado o processo, menos a influência das pessoas, da educação das pessoas na sua eficiência, então, menos a necessidade de você ter a prática do 5S ali, o que você precisa ter é a engenharia de produção, né? E engenharia de equipamento, para manter a confiabilidade do equipamento, e no caso do TPM, é a maximização da eficiência, da produtividade num sistema inicialmente produtivo, uma vez que o TPM também ele é utilizado em áreas de apoio da empresa, o que a gente chama de TPM Office. Nesse caso, o objetivo é melhor alcançado num processo mais automatizado do que um processo que depende muito da postura das pessoas, principalmente da manutenção autônoma, que é o operador, operando o equipamento. Agora, a atividade de manutenção, ela continua sendo executada pelo homem de manutenção, mesmo na indústria 4.0. Dificilmente a máquina vai conseguir se corrigir sozinha, ela vai conseguir se diagnosticar. Não é? Mas a intervenção de reparo, de substituição de peças e tudo mais, vai continuar precisando do ser humano de manutenção.
que ele vai precisar é menos do operador. O operador vai ser cada vez mais um controlador do processo do que um operador de máquina, num processo automatizado e um processo que avance, além da automatização, para a indústria 4.0. Eso lo veremos mañana justamente en la mesa número 3, que va a hablar acerca de cómo la automatización y cómo el tema del mantenimiento basado en condición cambia a través de esta nueva perspectiva. Agradecer a los que participaron con nosotros, que están acompañándonos en esta sesión del segundo día del Seminario Panamericano de Mantenimiento, y los esperamos el día de mañana a la misma hora para continuar con el cierre. Tenemos algunas sorpresas todavía y seguramente hablaremos con respecto al futuro de cómo el mantenimiento puede enfrentar de una manera conveniente para conseguir los objetivos de las organizaciones y de las personas. El mismo de Gorbata que